Muito bem, de volta com o nosso BH Todo Dia e eu te prometi outra história aqui muito interessante de reinvenção. E aí, Luiz, vou te colocar no jogo então. Tranquilo. Queria que você contasse esse episódio na sua vida. Tá. Bom, com 29 anos de idade, esse ano vai fazer 15 anos, foi 1º de agosto de 2008. Eu estava voltando para casa, numa sexta-feira à noite, voltando do trabalho. Você já era casado? Não. Solteiro. Uhum. E aí estava falando no celular, eu morava no Buritis nessa época com minha mãe, e aí para não cair a ligação eu continuei andando de carro e parei ali do lado do Supernosso do Buritis. Sim. Para terminar a ligação. E aí, como estava movimentado, não fiquei preocupado, né, com segurança e tal, tinha muita gente saindo e entrando. E aí, dali a pouco um rapaz chegou com a arma. Você nunca tinha sido assaltado antes? Eu já tinha sido, já tinha ficado roubado, mas não com uma arma em punho, furtado, assim. Não, com arma não. Já Sim. no sinal do centro, uma vez, caco de vidro, aquelas coisas, mas aí... Que era muito comum, né? Arranquei também, deu certo, então... E aí o rapaz chegou com uma arma apontada e como o carro estava ligado, o vidro estava fechado, não sabia nem o que ele queria, né? Sim. Que eu descesse ou que eu fosse pro banco do lado, e aí arranquei. E aí ele atirou, imediatamente eu perdi a visão, fiquei lúcido o tempo todo, inclusive. Mas sem a visão de nenhum dos dois olhos? De nada, Nossa. De nada. Na hora foi aquele estampido, um apito forte na cabeça, assim. O carro bateu, né, no meio-fio. E aí me socorreram, graças a Deus, tinha gente lá que me botou sentado, aí veio viatura, me pegou, me levou para a UPA, aí da UPA me pegou a ambulância do SAMU, levou para o João 23, aquela coisa toda, né? E aí fiquei 12 dias depois internado no Felício Roxo, quando eu descobri que realmente tinha perdido, que não tinha muita alternativa. A bala saiu pelo olho direito, inclusive, onde eu tenho uma prótese. E o esquerdo foi muito lesado, então por isso também nem sinal de luz, nada. Sim. Mas nenhuma outra sequela? Hã? Nenhuma outra sequela? Graças a Deus não, né? Tem o lado ruim, mas o lado bom também, né? Poderia ter sido muito pior. Interessante. Né? Por milímetros, né? Isso. E aí, graças a Deus, eu trabalhava numa empresa que me ajudou a retornar para a vida normal. Era Odebrecht, né? Vamos dar o nome, né? Porque acho que isso é importante também. Né? Era Odebrecht. E aí, um mês depois de eu ter sofrido o assalto, eu já estava de volta no trabalho. Caramba! Eles contrataram uma psicóloga organizacional, que é a Terezinha, que escreveu o livro junto comigo. Sim. E eles providenciaram todas as adaptações, contrataram um professor para me dar aula de informática, né? Inclusive falaram, olha, você está voltando, mas aprende essa informática aí, lá na empresa, né? Foi um desafio, né? Um desafio bem chato, inclusive, de aprender, bem difícil, né? Tinha que aprender os atalhos todos. Mas não tinha software ainda, né? Ou tinha algum Tinha um software, tem um mesmo software, inclusive, que eu uso hoje, que você instala no computador e ele vai te falando. Então ele ajuda demais, né? Essa inclusão, você estava falando com a Odete lá fora, ela é importantíssima, né? Porque me permitiu voltar a fazer coisas que eu fazia mesmo sem enxergar. Sim. E aí fui nessa trajetória de volta ao trabalho que me ajudou demais a me reinventar, né? Como o tema que você disse aí. E depois disso você casou? Depois disso eu casei. Tem filhos? Tenho um filho. E estamos aí. Hoje nós temos uma empresa, que eu e minha esposa temos uma empresa, que atua ali na região de Nova Lima, Belo Horizonte, aqui, imobiliária. Isso. E estamos aí, tocando a vida. Quanto tempo você ficou no Odebrecht depois do acidente? Eu fiquei mais tempo sem enxergar do que enxergando. Eu estava lá 2 anos, tinha acabado de ser promovido, inclusive, poucos dias antes. Sim. E depois fiquei mais 4. Olha só. E aí saí em 2012 para montar minha própria empresa, em acordo com eles lá. Passei a vender os produtos deles, prestar serviços também. E aí depois fui adquirindo autonomia para o voo solo, né? Perfeito. Isso estava planejado na sua vida? De jeito nenhum, de forma alguma. Esse voo solo, você tinha vontade de sair? Não.
Você queria Eu ser não tinha. empregado, né? Mas eu estava desmotivado, né? Como eu cuidava de área de vendas, marketing e tal, e a visão acabou passando a me fazer muita falta com as mudanças que vão acontecendo e tudo. Na empresa, né? Que é normal, dinamismo e tudo. Isso. E aí, meu chefe na época me deu essa sugestão, manifestei isso para ele e me perguntou o que eu achava. E aí nós fomos desenvolvendo essa ideia de uma saída planejada. Que legal, eles recontrataram, inclusive, a Terezinha para que esse processo fosse amadurecido, né? A família, inclusive, foi contra, achava que eu não podia sair. E depois de tudo que aconteceu aí, se eu tivesse lá hoje, talvez a situação fosse muito pior, né? Porque eu saí numa época que ainda consegui fazer uma transição boa, suave, né? E muito legal o seu chefe, né? O papel Muito, dele aí, né? Qual que é o nome dele? Sérgio Roberto. Sérgio Roberto. Interessante, né? Porque a princípio, nossa, meu chefe mandando embora. Não, ele via ali, olha, você tem potencial e a coisa pode ser boa aqui, né? Inclusive era uma coisa opcional, ele nem assim, ele deu uma sugestão para minha demanda, né? Sim. Que era de desmotivação. E aí nós fomos desenvolvendo, foram 6 meses de conversa com o RH da empresa, com Terezinha, até com família. Então foi uma coisa muito cuidadosa que fizeram para que essa transição acontecesse com conforto para mim, sabe? Claro, e você representando a empresa, né? Mesmo saindo dela, né? Passei a prestar serviço, né? Durante um tempo, fizemos um contrato e tal. Então foi uma coisa bem interessante e que Deus fez as coisas do jeito certo, né? Escreveu certo por linhas tortas, estava no lugar certo, na empresa certa, que me permitiu continuar bem. Boa. Vamos saber agora aqui, Mariana, você também tem uma reinvenção na sua vida aí, né? Do direito para a moda. Essa foi a minha reinvenção. Assim como todo mundo, né, Elias? Eu tive que escolher a profissão muito cedo, né? No auge da imaturidade ali, dos 17, 18 anos, cruel né? Isso. Muito cruel. A gente é obrigado, né? Inclusive, a sociedade acho que cobra, né? Isso tem que ser reinventado, né? Criar outras alternativas. Às vezes igual nos Estados Unidos, né? Que tem uma base de estudos mais ampla e depois a pessoa escolhe. Acho que existem algumas alternativas aí. Mas acabei indo para o direito, assim, como aquela coisa, é uma área ampla, né? Aquela história que todo mundo ouve, vai fazer concurso, se não gostar de concurso pode ser advogado, pode fazer não sei Deixa o quê só, e tal. A administração tem um pouco disso também, não tem, né? Luiz? Bem cuidar do negócio do pai, né? Mas eu gosto, sempre gostei desde criança, sempre gostei. Existem pessoas vocacionadas, Sim, mas claro. direito e administração geralmente levam pessoas que estão meio em dúvida do que fazer. Com a ilusão, inclusive, de ser um administrador do seu negócio, que é uma fria, né, Luiz? Não é fácil, né? Não é todo mundo tem vocação para isso, né? Tem que batalhar muito. Isso. Então o direito estava nesse pé também, né? O direito estava nesse pé, e aí eu acabei fazendo o vestibular, passei e comecei a fazer a faculdade, fiz uma faculdade muito bem feita, assim, eu sou bem Caxias, Sim. né? Então fiz uma boa faculdade e passei de primeira na UAB, e o caminho natural das coisas, comecei a advogar. Mas, assim, no fundo, Elias, eu nunca gostei muito, sabe? Assim, desde a época do estágio, assim, o meu primeiro estágio, eu brinco que se eu tivesse mais maturidade, eu tinha que ter largado a faculdade ali, no primeiro estágio, sabe? Assim, coragem, né? Coragem, mas porque não é fácil. era um estágio que era muito, hoje, depois de toda a experiência, era muito a vida de um advogado mesmo, e eu detestei aquilo. Isso. Só que todo mundo fala, não, mas isso é só a sua primeira experiência, é só porque você tá no começo da faculdade e tal. E aí fui prosseguindo por uma falta de coragem mesmo de largar, né? E por também, assim... Tinha uma certa estabilidade ali, né? E não tinha outra coisa que fazia meu olho brilhar tanto também, sabe? Você não tinha um tesão por outra área Não ainda, tinha. Né? Então terminei a faculdade, comecei a trabalhar e meio que tentei de tudo, assim. Eu tentei advogar por conta própria, trabalhei em vários outros escritórios. Teve uma época que eu parei de trabalhar para estudar para concurso, né? Que acho que é a trajetória clássica aí de quem faz direito. E sempre insatisfeita, até que eu comecei a ter uma enxaqueca, assim, muito forte. Que nada melhorava a minha enxaqueca, remédios fortes, injeções e tal. E aí, um belo dia, fui mandada embora do escritório que eu trabalhava. Sim. E aquele drama, né? Já tinha 8 anos de escritório e tal, fui mandada embora.
meu Deus, meu mundo caiu, né? E, na verdade, assim, eu brinco que era o pé na bunda que eu precisava para me jogar para frente. A minha enxaqueca melhorou no dia seguinte. E quando eu falo isso, não é força de expressão. Sim. Foi verdade, assim, a minha dor de cabeça acabou. E foi nesse momento que eu tive o start do tipo, não posso continuar fazendo uma coisa que tá me adoecendo fisicamente, não é nem só psíquico, né? Assim, ficou tão extrema a situação que me atingiu fisicamente ali. E daí eu comecei eu fiz um coaching voltado para a carreira, até acho que às vezes essa área de coaching ela é um pouco deturpada, mas eu fiz com profissionais muito sérios que me ajudaram demais, assim, nesse processo de transição de carreira. Todas as áreas têm profissionais sérios ruins, mas o problema do coaching é porque estava muito em moda, né? Muito em um determinado momento, então pronto, mas eu pesquisei bastante e fiz com profissionais muito capacitados e comecei esse meu projeto, assim. Eu sempre flertei com a área da moda, sempre gostei, sempre foi aquela coisa assim, ai amiga, sai comigo para comprar um vestido, me ajuda a arrumar a mala, me ajuda a dar uma ajeitada aqui no meu armário. Mas a gente não pensa nisso como profissão. A gente não pensa nisso como profissão, exatamente. E é uma pena, né? Porque é uma área fundamental, as pessoas, eu brinco, se vestem. Elias, eu li um livro que chama Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida, nessa época do coaching. E um dos insights era assim, lembra o que você gostava de fazer quando criança. Olha só, hein? E eu gostava de brincar de Barbie, mas o meu lance não era a boneca. O meu lance era a roupa. Então eu tinha uma boneca que era até meu velhinho, assim, e um arsenal de roupa, assim. Eu até quando eu era criança, eu vinha a Belo Horizonte, ia na feira hippie, comprava roupinha. Era a minha diversão. Então foi muito um resgate, né, de uma das minhas coisas que eu gostava desde criança. E comecei aos pouquinhos, né, os primeiros cursos foram aqui em Belo Horizonte mesmo, para eu ver o que eu achava. Aí em seguida eu consegui um estágio no Minas Trend, né, que é um evento muito importante da moda mineira. E aí nessa semana de estágio, assim, eu ralei pra caramba, mas feliz da vida. Feliz da vida, assim, sabe? Então foi muito um divisor de águas, assim, acho que eu tô no caminho certo. E a partir daí eu comecei a ficar com mais coragem, assim, né, para investir num curso no exterior, para fazer outros cursos fora. E fui começando aos pouquinhos, né? Foi um recomeço, então, de uma profissional que estava 8 anos no mercado, eu virei uma estagiária, né, de novo. Mas foi um recomeço e já tem 4 anos e sou muito mais feliz, assim, trabalho com uma coisa que eu gosto, com muito prazer e alegria, assim. Parabéns, muito bom. Odete, a vida é meio maluca, né? Você viu os dois casos aqui, mais o seu. Completamente. Não é? Não dá para ter uma linha reta assim, né? Não, você está falando de vida, vou contar um caso que eu achei muito genial. Minha neta tem 5 anos. E ela é muito engraçada. E ontem ela estava com um pacote de bala, falou, posso chupar todas? Falei, de jeito nenhum, você não vai acabar com as balas. Não, metade da vovó. Aí ela virou para mim, aí ela virou para mim e falou assim, como não? Na vida tudo acaba. Olha só, que atrevida, inteligente. Você falou de vida acaba. E a verdade é isso mesmo, sabe? Porque tudo acaba. Até a fase desesperadora, a fase boa, tudo acaba. Tudo acaba. Tudo né? acaba. Imagina, Luiz, né? A sua situação naquele momento ali que você perdeu a visão. Sem dúvida. Cara, fundo do poço. E depois, quando você soube que não ia recuperar. Você falou, acabou, né? Realmente. É o que eu falei. Total, né? Mas o trabalho, assim, voltar à rotina do trabalho me fez ocupar a cabeça. E ocupar a cabeça com uma coisa produtiva, você acaba relevando aquilo que você destina seu cérebro para uma atividade concreta, né? É porque tem uma coisa no trabalho também que é do seu desejo, né? Você estava numa área que você gosta, né? Que é sua vida, né? E se sentir produtivo, né? Perfeito. Voltar a se sentir produtivo. Porque eu fico em casa, até conto isso no livro e tudo. Isso. Quando eu voltei para casa, que eu não podia fazer nada e tal, não, era um horror. Sensação de impotência, de incapacidade, de muito desespero mesmo. É interessante, né? Um trabalho que ajuda na cura, na recuperação, mas o seu trabalho te adoecia, né? Então, a fórmula de um não serve para o outro. Sim. Né? E é legal que os dois, assim, nenhum ficou na situação de vitimismo, né? Nem ela com a filha e nem a empresa e falou assim, você tá perdendo a visão, mas tem que aprender o sistema aí, né? Informática. Então eu acho que isso ajuda muito na recuperação. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente.
Mas, Odete, vamos lá. Aí eu quero entrar na questão da linguagem, né? Você foi procurar o termo retardado. Exatamente. Aí eu vi que retardada era uma pessoa que tem algum atraso ou de linguagem, ou de visão, motora, ou de marcha, né? Motora, qualquer coisa. Isso. Ou seja, qual o problema da palavra retardado? Nenhum. Então, assim, eu aprendi que a Beatriz era uma pessoa retardada, porque ela ia ter atraso oral, ela nunca foi oralizada. E ela andou, mas assim, ela demorou um pouco mais para andar, ela tinha uma deficiência intelectual, ou seja, qual o problema? Entendeu? Então, aí eu comecei a ver que tudo as pessoas usam como uma forma, com um adjetivo negativo. Isso. A palavra em si não é um problema. A palavra não é um problema. Quer ver uma palavra? Eu posso te dar um exemplo que todo mundo fala. Eu acho que eu já falo. Às vezes eu dou uma. Sim. Mancada. Quem não fala mancada? Exatamente. E aí, por que você vai falar mancada? O que é mancada? Mancada é uma pessoa que manca. Se a pessoa manca, é porque ela tem alguma deficiência física, ou ela está com algum problema na perna, alguma coisa. E aí, qual o problema da pessoa ser manca? E a mancada é usada como uma pessoa que fez uma gafe, uma manobra. Então, exatamente. Um vacilo. Um vacilo. A própria língua tem outras palavras que são mais exatas, assim, né? Exatamente. Então, você começa a observar, sabe? Vou falar uma palavra, porque a gente está conversando, né, sobre visão. Isso. Cego no tiroteio. Você quer coisa mais desagradável do que... Tô mais perdido que cego em tiroteio. Num tiroteio, todos nós estamos perdidos. Concordo. Ok? Isso. E por que você tem que classificar a visão como uma falta de compreensão, uma legitimizar? A gente usa muito a visão ligada à inteligência. Isso. Como se a pessoa que não enxerga, ela fosse menos inteligente que a gente. Perfeito. Né? Uma pessoa de visão. Uma pessoa de visão, esclarecimento. Eu vou lhe esclarecer. Então, a visão é um ponto, assim, que me incomoda muito. Sabe? Muito, assim. Então, eu falo muito sobre... Eu tô cego. Não. Você tá cego? A gente fala isso. Criança tropeça e cai, você fala, você tá cega? Não. Toma cuidado. Olha aqui, ó. O Luiz... Tá cego, mas não exatamente. Não, então, não deixa de se esclarecer. Qual a ligação da visão do Luiz com a inteligência do Luiz? Boa. Entendeu? É isso muito que as pessoas têm que entender isso. Porque a palavra cego não é sinônimo de burrice. Não é, exatamente. Não tem nada a ver. Entendeu? Então, se a pessoa é burra, ela é burra. O meu trabalho é levar essa conscientização, porque às vezes a pessoa não entende. E aí eu dou exemplo. Entendeu? Então, assim, a vida é assim. Sim. E o Luiz fala, qual a diferença, nós três aqui? Né? Não, ela grávida, ele cego e eu com uma filha com deficiência. Ok. E você? Aí. Entre aspas, normal, né? Entendeu? Então a vida é assim, não existe. Eu pergunto muito isso, normal através de um padrão que você estipulou. E normal para determinadas coisas e outras não, a partir de um padrão criado. A partir de um padrão criado. A escola está preparada para isso? Não. Não, né? Não. Já tem melhorado muito. Mas eu vou te dar 2 exemplos, assim, muito banais, inclusive. Mas eu estou tomando o exemplo da escola, porque eu estou voltando a entender a escola pela minha neta. Isso. Escola infantil. Ela chegou outro dia com uma borracha cor-de-rosa. Aí ela virou para mim e falou, olha que linda minha borracha cor da pele. Aí eu falei, mas a minha pele não é cor-de-rosa, nem a sua e a... Eu não conheço ninguém que tenha. E tinha uma moça que estava trabalhando em Casa Negra. E eu falei, nem da Luciana. Então eu não estou entendendo por que a cor-de-rosa é cor de pele. E aí eu mostrei para ela. Falei, olha, várias pessoas têm cor de pele diferente. Então tem pele branca, mais branquinha, tem pele morena, tem pele negra. Tá? Então cor da pele não existe. Cor da pele é variável. Isso. E isso ela aprendeu na escola. Sabe? Porque aí a gente começa a observar que tinha a meia cor da pele, o band-aid de cor de pele, entendeu? Isso é altamente exclusivo. Então agora já... E outra coisa, a escola, não sei se suas crianças tiveram isso, a festa do cabelo maluco. Não, é uma festa da escola. Não, meu filho tem. Tem? Pois é. Então é a festa do cabelo maluco, que a criança vai com um cabelo para desenvolver a criatividade da criança. E eu acho muito bacana isso. Mas por que a festa tem que chamar cabelo maluco? O maluco não é adjetivo negativo. O maluco vem do doido, que é uma pessoa que tem sofrimento mental. Então, uma piada morreu aí. E quando fala, normalmente, os meninos, principalmente, eles vão de Black Power. Isso. E onde que Black Power é fantasia?
Entendeu? Então, eles têm que aprender que Black Power é um movimento muito sério contra o racismo que surgiu nos Estados Unidos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, não dá. Olha que então, chance que você tem, né, de explicar as coisas. Aí a festa pode ser festa do cabelo criativo. Qual o problema? Pode mudar o nome. Por que o maluco tem que entrar nisso? Muito bom. Agora eu queria saber a moda, né? Você trabalha meio numa posição assim, trabalha com a imagem das pessoas, né, Mariana? Isso. Mas se tem um mito de que assim, olha, para ter uma imagem boa eu preciso gastar, eu preciso gastar muito dinheiro. É exatamente isso, Elias. E isso foi uma barreira, assim, que lá no começo era mais forte, mas até hoje ela existe, que é a primeira barreira que eu tenho que quebrar com os meus possíveis clientes, de que é assim, isso é para mim? Né? Porque isso vem como um serviço mais elitizado para celebridades, para pessoas muito ricas, né? E aí, rapidamente, assim, né, nessa minha lida aí dessa consultoria de imagem, eu percebi que tinha um buraco aí no mercado de profissionais que estavam aptos e dispostos a criar produtos para as pessoas normais, entre aspas, né? Esse consumidor todos. Médio aí, né? Isso. Só que não é celebridade, ela não é milionária, mas ela já entendeu da importância do se vestir bem, da importância da imagem, né? De como a nossa imagem, ela nos ajuda a comunicar a nossa essência, Perfeito. Nos ajuda a chegar mais rápido onde a gente quer, né? Então, eu desenvolvi alguns produtos, o primeiro deles foi desmembrar a minha consultoria. Então, assim, eu tenho uma consultoria completa que abrange todas as etapas, mas eu desmembrei ela. Então, a pessoa pode ir fazendo por partes também, o que, obviamente, torna o serviço mais acessível, né? E também a minha própria linguagem, assim, eu não sou esse público-A, né? Então, assim, eu não preciso de me esforçar, de me fantasiar para comunicar com o meu público. O meu público, ele é pessoas próximas a mim, né? Eu tenho um público gigante de mães, pessoas que fizeram transição de carreira, assim como a mim, também se identificam comigo. Interessante porque isso. A nossa vida muda e o nosso armário tem que acompanhar também, né? Quando eu era advogada, meu modo de se vestir era um. Hoje eu trabalho com moda, meu modo de se vestir é outro, né? A maternidade é uma coisa que muda muito também as necessidades, né, do nosso se vestir. Então, são essas duas linhas, assim, de trabalho. A democratização da consultoria de imagem, de mostrar isso constantemente para as pessoas que sim, é um serviço acessível, sim, você pode contratar, e também de ligar, assim, o nosso armário de ser a nossa essência, né? É uma linguagem. Né? Então até assim, a frase lá do meu Instagram, depois, né, convidar todo mundo para me seguir lá, assim, para você acompanhar, né, acompanha o seu se vestir com as mudanças da sua vida. Então eu brinco assim, a gente muda e graças a Deus a gente muda e o nosso armário tem que mudar também. Né? Luiz, você se preocupa com a sua imagem? Preocupo. Não é? Você tem uma aparência cuidadosa, assim. Sim. Não é à toa que você tá assim. Aprovado, viu, Luiz? Pois é, não, né? Ele tem ali cuidadosamente. Sim. E você sabe o que você tá vestindo, Luiz? Sei. Isso. Blusa listrada, sapato azul. Mangas dobradas. Mangas dobradas. Sapato sem meia. Sapato sem meia. Calça jeans. Por que é importante a sua imagem? Para você, assim. Bom, no trabalho, porque, igual a Maria falou, né? A gente se apresenta e a pessoa já te lê, né? Transmite ali tem que transmitir uma imagem condizente com o ramo que você atua, com o público que você vai atuar. Você trabalha com imóvel, é uma coisa, digamos assim, então mais caro, investimento que a pessoa vai fazer, então você precisa passar credibilidade. Vai fazer uma reunião, uma coisa assim, tem que estar, né? Mas eu gosto mesmo de ficar bem à vontade, em casa, e quanto mais à vontade, melhor. Eu não gosto muito de roupa formal, terno, quando tem que vestir eu visto, mas assim, não gosto. Sim, entendeu? Porque isso já diz alguma coisa sobre você e sobre o seu trabalho, né? Interessante. Terno até que eu não trabalho, nunca uso, não. Mas, hoje acho que não usa muito mais. Pois assim, no nosso Mariana, caso, não. O terno é uma armadilha, assim? Dependendo sim, viu? Não Elias? Porque, olha aqui assim, o que ele falou, olha, no meu caso já não usa-se mais isso. Né? Eu acho que a gente tem dois fatores aí. O primeiro, assim, que eu acho muito melhor uma roupa casual bacana, igual o Luiz está aqui, né, tudo combinado, o tênis sem meia, que é mais moderninho, do que um terno meio chinfrim, né, então, assim, e ternos bons, né, tem um custo elevado, então, assim, eu acho muito melhor a pessoa estar vestida mais casualmente de uma forma adequada do que um terno meia boca. E o segundo ponto que o Luiz falou,
que eu percebo muito com a pandemia é a relativização dessa formalidade, né? Então, assim, depois da pandemia, todo mundo tá mais relax, né? Essa coisa do formalzão demais, a questão do salto para as mulheres, do usar o terno. Isso, a gente deu uma desacostumada, né? Isso, 2 anos em casa, e 2 anos em casa, assim, a questão do conforto tá muito evidente, né? Todo mundo buscando muito conforto. Eu atendo mulheres de diferentes tipos, diferentes idades, diferentes de profissão. Uma coisa em comum o salto eu não tô querendo muito, não tô gostando muito de salto mais. Então, assim, hoje a gente tem aí um salto bloco, né? Que é um salto mais grosso, um salto bem mais baixo, ali de 5 centímetros. Hoje, se você vai numa loja, tem mais opção de salto bloco do que aquele salto altíssimo, muito fino. Porque realmente teve essa mudança e a pandemia colaborou muito assim, para esse novo formal. Sabe? Interessante. O Luiz mesmo falou, né? Terno você não gosta, né, Luiz? Eu só usei terno quando eu trabalhava em banco. Que aí era uniforme padrão, né? Eu acho que são dois ramos que estão mais formais ainda hoje. É o de advocacia e o banco privado. Perfeito. Porque nem o banco público já está bem mais relativizado. Agora o banco privado ainda tem uma cultura ali de uma formalidade maior. Sim, e isso, né, aparece sujeitos sem personalidades, né? Que padroniza todo mundo igualzinho ali, né? E é impossível isso, né? Porque aí na hora que ela vai falar alguma coisa, na linguagem falada, aparece a pessoa, né? Exatamente. Não adianta tentar padronizar tudo, né? Apesar de tentar, né? Se tentar. Porque alguns segmentos ainda exigem, né? Então, vamos dizer, uma pessoa trabalha, igual eu trabalhava em área que atendia grandes empresas em banco. É importante que a pessoa transmita aquela imagem de sobriedade, dependendo com quem ela vai lidar, né? Sim. Meio antigo, assim, da confiança também, né? Assim. Tem algumas coisas arragadas mesmo, mas que ainda são padrões que existem. Sim. Mas uma camisa de botões, assim, já passa uma credibilidade, né? Passa. Já é diferente. É um conjunto de coisas, né, Elis? Às vezes a pessoa me pergunta, o que tal peça comunica? Eu falo, gente, não é assim que funciona. Né? A gente é composto por uma série de elementos. Então é a nossa roupa, o nosso cabelo, até a entonação da nossa voz, né? São uma série de elementos ali que fazem a gente passar uma imagem X ou Y. Então, sua consultoria vai para além da roupa. Total, Elias, total. Assim, esse também é uma das minhas falas, né? Vai muito além. E eu gosto de conhecer a pessoa e é um serviço bem personalizado, porque o que funciona para uma pessoa não tem nada a ver para uma outra pessoa. Então, a primeira coisa é eu entrar no universo dela ali e entender o que vai funcionar, o que vai ser útil, prático para ela, né? O que não vai ferir a essência da pessoa, porque eu não quero fantasiar ninguém, né? Eu quero que a pessoa esteja vestida dela mesma, de uma forma melhorada, de uma forma trabalhada ali, mas tem que ser ela mesma, ela tem que estar confortável naquilo que ela está vestindo. Para isso você precisa dialogar, a pessoa precisa falar, total, né? E pela fala da pessoa, a gente percebe quem não é, Odete? Total. Total. E a gente... Posso falar? Pode. A gente está falando de inclusão e ela falou de moda, eu só vou abrir um parênteses aqui para falar como que a moda é inclusiva também. Sim. Porque quando a Beatriz nasceu, o programa da Beatriz era terapias, né? Sim, todas. O tempo inteiro. E naquela época, você pensar 30 anos, você começa a observar, quando você via pessoas com deficiência, ou cadeirantes, qualquer coisa, elas não eram bem vestidas. Elas eram vestidas com roupas práticas. Então, você via uma pessoa na cadeira de roda com meia. Era como se fosse desnecessário usar um tênis. E, normalmente, as meninas, assim, elas usavam um vestidinho aberto aqui, porque era mais fácil de abrir. E eu, assim, intuitivamente, porque nem existia isso, eu comecei a investir na Beatriz na moda. Sim. E ela era muito bem vestida. Isso chamava atenção. Como e ela era muito pequenininha, ela parecia bem boneco de corda, assim, pequenininha mesmo. E quando eu levava nas terapias, começou a chamar a atenção o tanto que ela era arrumada, ela ia de bolsinha. Ela realmente era uma boneca. E isso me ajudou muito na apresentação dela, até nos consultórios. Então a moda é muito inclusiva também. Isso. Isso é sensacional, Odete. É muito legal como você teve essa sensibilidade, né? Em outros tempos, assim. Em outros tempos, exatamente. Muita coragem. Muito, né? Muita coragem. E é legal também de pensar, por exemplo, as pessoas cegas. A pessoa é cega, ela pode andar do jeito que ela não está vendo como é que ela está. Mas qualquer coisa aí. Mas não, né, Luísa? A gente se veste para os outros também, né? Claro. Se comunica. Você se sente melhor também, né? Independente de estar vendo ou não. A sua sensação é de mais autoestima, mais bem-estar. Mais confiança também, né? Assim. E quando alguém nota e fala com você, né, Luiz? Acho que é legal, né?
Falou, seu cabelo tá meio atrapalhado, né? Tem que fazer a barba. Ou não, tá bom assim. Isso é muito interessante, né? Você tem curiosidade de pegar nas pessoas e sentir as pessoas, Luiz? Mais ou menos. Para se comunicar, assim? A mulher não deixa, não. Seu filho, por exemplo, né? Não, eu pego demais. Não é? Total. E para saber o que ele tá vestindo? Você fica em cima? Você cuida? Eu já pego, abraço muito ele, então sempre tô sabendo mais ou menos o que ele tá vestindo. Hoje em dia tá na fase de muita blusa de futebol, né? E aí? Você é tem aquela textura, eu sou cruzeirense. Cruzeirense. E ele é cruzeirense. Tentou debandear aí, mas eu levei lá no... Você percebeu na camisa? Levei na final do... Levei na entrega da taça do passado lá, então dei uma... Você levou na festa, né? Você foi esperto. Na hora boa. Parece igualzinho, na cara. Muito bom. Gente, vamos fechar esse bloco, daqui a pouco a gente volta. Bom, você que está acompanhando, fique atento e atenta, porque na volta, o último bloco, é o bloco em que as pessoas vão deixar os contatos delas também. Nós vamos falar mais dos 2 livros presentes, e aí você vai ter mais informação e poder se comunicar, né, com essas pessoas que estão aqui conosco, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu, maestro.